Olá, seja bem-vindo ao módulo 7, no qual apresentarei uma lista de estudiosos sérios que se aprofundaram no estudo das EQMs por décadas. E a que conclusão chegaram após tantos anos de estudos, sobre a sua convicção em relação à sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico, que é o objetivo do curso. Com isso, quero mostrar que se tais pessoas, que são sérias e de inclinação racional e científica, concluíram que há evidências suficientes para se convencer da sobrevivência da consciência, então podemos ter mais segurança em afirmar a mesma coisa. A vasta experiência e qualificação desses estudiosos certamente acrescentam credibilidade ao estudo das EQMs. Aqui vão alguns motivos. Especialização em áreas relevantes. Esses estudiosos têm formação em áreas como psicologia, psiquiatria, neurologia, cardiologia e filosofia. Métodos de pesquisas rigorosos. Esses pesquisadores conduziram estudos em larga escala, desenvolveram ferramentas padronizadas, como, por exemplo, a escala de EQM do Dr. Grayson, e publicaram as suas descobertas em periódicos reconhecidos como sérios, né? Então, essa abordagem rigorosa ajuda a garantir que suas conclusões são baseadas em dados sistemáticos e confiáveis. Um terceiro fator são estudos transculturais. Estudiosos como o Dr. Kenneth Ring, por exemplo, conduziram pesquisas transculturais, usando amostras de diferentes culturas, o que demonstra que as EQMs compartilham elementos comuns em diferentes sociedades. Um quarto fator é o reconhecimento de pares. O trabalho desses estudiosos frequentemente é citado por seus pares, outros estudiosos, e influenciou pesquisas subsequentes nesse campo. Todos os nomes aqui citados são autores de vários livros sobre EQMs. E citar a lista completa desses livros não seria adequado aqui nesse formato de estudo. Mas com a facilidade hoje existente de buscas na internet, é fácil para aqueles que se interessarem simplesmente colocar o nome desses autores na busca e facilmente encontrará os seus livros. Também, o objetivo aqui não é mostrar a biografia e nem a bibliografia desses estudiosos, mas sim, como eu já frisei, conhecer as conclusões deles e ver se eles dão suporte à mesma conclusão desse curso. E para isso, nada melhor do que ouvir suas próprias palavras. Então eu fiz algumas montagens com trechos de vídeos disponíveis na internet para ouvirmos o que eles têm a dizer sobre isso. Vamos começar com o Dr. Raymond Moody, que foi o pioneiro nos estudos das EQMs desde a década de 1970, como já citamos aqui. Depois da publicação inicial do seu primeiro livro, que se chama Vida Após a Vida, ele publicou diversos outros livros e é um palestrante muito requisitado para falar sobre EQMs. Ele é americano, tem pós-doutorado em filosofia e em psicologia, além de ser médico. Basicamente, eu era professor de lógica.
Eu me tornei conhecido por essas experiências de quase morte quando eu era professor de filosofia na Universidade East Carolina. Foi quando eu me tornei conhecido publicamente pela primeira vez para este assunto. Todo modesto clube cívico da cidade precisa de um palestrante. Então, eu me tornei conhecido como o cara que estuda experiências de quase morte. E desde então, nessas apresentações, tem havido um fluxo constante de pessoas muito simpáticas que se aproximam de mim e perguntam: Doutor Moody, podemos ter uma prova de vida após a morte? E fico envergonhado de dizer que por anos eu, ao responder, me voltaria à lógica e pensaria: bem, Bertrand Russell e Alfred North Whitehead falam sobre a dificuldade da prova e coisas assim. E então as pessoas simplesmente se afastavam. E eu nunca realmente entendi o que elas estavam querendo dizer. Finalmente eu meio que percebi, há alguns anos atrás, que o que as pessoas estão me perguntando, quando fazem essa pergunta, não tem nada a ver com lógica, como eu entenderia sendo um lógico profissional, mas sim que elas estavam fazendo uma pergunta simples. E o que elas querem saber é racional esperar e antecipar que quando morremos há uma extensão adicional? E eu digo agora, absolutamente sim. E eu também digo que a razão pela qual estou confiante em dizer isso é que sei que os problemas lógicos essenciais foram resolvidos. As dificuldades lógicas clássicas com a questão de uma vida após a morte foram formuladas pelo grande cético David Hume, que apontou o que é incongruente com a lógica que usamos, mas que agora foi resolvido. Há uma maneira de pensar sobre isso que é perfeitamente lógica e racional. E então, posso agora dizer, você sabe, do que eu sei pessoalmente, que sim, há uma vida após a morte. E eu sou um cético no verdadeiro sentido. Percepções comprováveis ocorridas durante a EQM, portanto não com os sentidos humanos. Visão durante a EQM de espíritos de parentes ou amigos falecidos, fato esse desconhecido pela pessoa naquele momento. A profunda e permanente transformação na visão de vida pelas pessoas que passam pela EQM. Lucidez terminal. No momento da morte, pessoas com graves impedimentos mentais, mal de Alzheimer, por exemplo, recuperam a lucidez, impossível se a consciência viesse do cérebro doente. O surgimento, em pessoas que passam pela EQM, de capacidades paranormais, como ver auras das pessoas, premonições e capacidades curativas. Experiência de morte compartilhada, ocorrência de pessoas saudáveis, presentes no momento da morte, terem visões conjuntas do lado espiritual. Mais de 300 casos são relatados no livro. Vamos ouvir agora as palavras do Dr. Bruce Greyson. Já citamos ele várias vezes nesse curso. Ele também é autor de vários livros sobre EQMs. Ele é americano, é psicólogo e médico psiquiatra. Diretor de diversos centros de psiquiatria. Acho que devemos começar com o Bruce. Bruce, conte-nos o que você está fazendo no momento. O que você está buscando. O que você está tentando descobrir. Obrigado, John. Pensando mais claramente do que nunca, enquanto seu coração parou e não há sangue indo para seu cérebro. Olhando para baixo e vendo seu corpo na mesa de cirurgia e notando detalhes inesperados que seu cirurgião mais tarde confirma para você. Encontrar entes queridos falecidos, familiares e amigos que você pensava ainda estarem vivos. Encontrar pessoas falecidas que você não conhece, mas que depois reconhece de fotos de família.
Todas essas são coisas que acontecem em algumas experiências de quase-morte que podem ter alguma relevância para a questão de saber se sobrevivemos à morte do corpo, que é o nosso tema para esta noite. É possível que nossa consciência ou nossa mente sobrevida à morte do corpo? Há uma ampla gama de experiências humanas que sugerem que este é exatamente o caso. Experiências de quase-morte ocorrem conosco quando estamos à beira da morte. E, portanto, levantam a possibilidade de que possam nos ensinar algo sobre o que acontece depois da morte. Agora, tenho coletado e analisado experiências de quase-morte por mais de 40 anos. E eu tenho informações detalhadas sobre mais de 1000 desses casos. Cada um é único, filtrado através do histórico e da personalidade do indivíduo. Mas há algumas características que todos eles compartilham em comum. E algumas dessas características comuns têm importância na questão de saber se sobrevivemos à morte, e se alguma parte de nós sobrevive, e se sim, qual parte é essa? Uma dessas características que pode ter alguma relação com a questão da sobrevivência é o funcionamento mental aprimorado. Pensando mais claramente do que nunca, vendo mais vividamente, formando memórias mais detalhadas em um momento em que seu cérebro está seriamente comprometido. Agora, como isso é possível? Parece desafiar o bom senso. E ainda assim, isso acontece. Este não é um caso isolado. Uma pesquisa recente de mais de 100 experiências de quase-morte em que as pessoas relataram ver coisas de uma perspectiva fora do corpo, descobriu que mais de 90% estavam completamente precisas no que disseram. Outra característica comum que as pessoas relatam em experiências de quase-morte é ver amigos e familiares falecidos. Agora, muitos de nós esperariam ver entes queridos falecidos quando morrermos, então isso não é tão surpreendente. Mas às vezes coisas mais surpreendentes acontecem. Por exemplo, às vezes as pessoas veem entes queridos falecidos que pensavam que ainda estavam vivos. E não temos explicações físicas satisfatórias para tudo isso. Então, todas essas coisas deveriam nos fazer pensar que existe algo em nós que sobrevive à morte do corpo físico. E, se isso é verdadeiro, que coisa é essa? Vamos ouvir agora o Dr. Pim van Lommel, que é holandês e médico cardiologista. Ele foi responsável pela primeira publicação sobre EQMs em uma revista científica oficial, o que ocorreu em 2001, e na época levantando uma grande controvérsia. Milhares de pessoas me contaram sobre essa experiência de quase-morte, e eu recebi milhares de e-mails ou cartas de pessoas de todo o mundo me contando sobre suas experiências de quase-morte. Então, para mim, a morte é outra coisa. A morte é apenas um estado de consciência em mudança, assim como o nascimento. Então, há uma continuidade da consciência, não dependente do corpo. Mas eu sei que esse tipo de abordagem sobre a relação mente-cérebro não é amplamente aceita. A maioria dos neurocientistas do mundo ainda acredita que a consciência é um produto da função cerebral. Então, há muito ceticismo. As pessoas atacam o mensageiro em vez de fazer uma discussão científica. Mas isso está mudando. Dou muitas palestras em universidades, hospitais, para estudantes de medicina, estudantes de filosofia. Recebo muitos convites de todo o mundo. Recebo convites de instituições renomadas, como a Universidade de Yale e a Academia de Ciências de Nova York. Então, eu acho que está mudando para um evento positivo. É um progresso lento, mas sabemos na história da ciência que todas as novas ideias, as pessoas precisam de tempo para aceitá-las. E sempre há muita luta contra novos conceitos. Essa é a história da ciência. Nosso estudo com 344 pacientes, que todos devem ter tido um EEG plano e ainda assim tiveram uma consciência aprimorada. Mais consciência do que a consciência normal no estado de vigília. Então, isso leva a conclusões. Como é possível? Bem, temos que mudar nossas ideias sobre de onde vem a consciência, e é impossível acreditar que a consciência é um produto do cérebro. Então, para mim, o cérebro tem a função de um transceptor.
recebe informações da consciência e envia informações dos nossos sentidos e corpo para gerar nossa experiência diária. Então, é um transceptor, é uma função de interface. Então, o cérebro facilita a experiência da consciência quando estamos acordados. Mas a consciência em si não está localizada no corpo ou no cérebro. Bem, tudo isso mudou minha visão sobre a vida e a morte. Acho que se pode dizer isso. E eu sempre digo que as pessoas que compartilham suas experiências comigo têm sido meus professores. Não apenas sobre o conteúdo da experiência de quase morte, mas também sobre sua transformação. Eles me dizem que não há medo da morte. Eles não têm mais medo da morte. A morte parece não ser morte de jeito nenhum. Então, há uma continuidade da consciência. E agora, o Dr. Kenneth Ring, que é um americano que tem pós-doutorado em psicologia social, sendo professor universitário. Ele foi o fundador e diretor da Associação Internacional para Estudos de EQM, com a sigla IANDS, e fundador da revista científica Periódico de Estudos de Quase-Morte. Acho que a principal controvérsia é se essa experiência que agora foi relatada por milhares e milhares de pessoas é uma alucinação ou se pode ser evidência de algum tipo de realidade ontológica, algum tipo de estado pós-morte. Bem, claro, essa é a questão, e tem sido discutida e provavelmente continuará a ser debatida por muitos anos. Tem sido discutido desde 1975 em relação à experiência de quase-morte. Eu acho que é essencialmente uma questão insolúvel, cientificamente falando. Diferentes pessoas terão opiniões diferentes sobre isso, mas temos evidências, e apresento algumas no meu livro Lições da Luz, onde é muito difícil argumentar com base nessas evidências que a experiência seja algo como uma alucinação, um sonho, uma fantasia ou algo meramente subjetivo. E uma fonte de evidência desse tipo é quando pessoas que têm experiências de quase-morte flutuam para fora do corpo e passam a descrever objetos incomuns em locais improváveis que eles não poderiam conhecer por meios normais. E depois, esses objetos são confirmados de forma independente. Além disso, e novamente, tenho um capítulo sobre isso em Lições da Luz. Recentemente fizemos pesquisas com pessoas que são cegas, e mesmo aquelas que são cegas de nascença podem relatar experiências clássicas de quase-morte e, às vezes, também descrevem serem capazes de estar cientes de objetos em seu ambiente físico, os quais foram confirmados de forma independente por testemunhas externas. Então, são dados como esses, entre outros, que sugerem que essa experiência não é meramente algo que as pessoas estão imaginando, sonhando ou inventando. Não temos nenhuma explicação científica para isso, pelo menos da ciência convencional, mas esses fatos e essas observações são relatados repetidamente, de modo que a ciência terá que levar isso em consideração de uma forma ou de outra. E agora, as palavras do Dr. Jeffrey Long, que é americano, médico com especialização em radiologia oncológica. Ele é autor de 2 livros muito conhecidos e muito importantes sobre EQM. Um deles escrito a partir do estudo de 1.300 relatos. Você já pode perceber, pelo que compartilhamos até agora, a evidência da realidade da experiência de quase-morte é tão forte. Na verdade, quando você começa a ser cético e diz, bem, deve haver algo no cérebro físico que explica isso. Estou aqui para te dizer que houve mais de 30 explicações céticas diferentes sobre a experiência de quase-morte, e a razão para haver tantas é que nenhuma ou várias dessas explicações céticas fazem qualquer sentido, nem mesmo para os céticos como um grupo. Então eles continuam inventando mais e mais explicações. Nenhuma das explicações céticas explica nada do que estamos falando aqui hoje. Mas voltando ao fato de que fiquei muito impressionado no geral, meus colegas, incluindo os da medicina, estão fascinados com isso. Eu falei em grandes reuniões médicas, falei com grupos de médicos, e como parte da obtenção de créditos de educação médica continuada, eles têm que preencher uma pesquisa.
Então, eu realmente vi algumas avaliações muito objetivas por parte dos meus colegas de outros médicos, e eu estou impressionado com quão abertos eles estão, quão interessados eles estão. Eu acho que os médicos, especialmente quando ouvem sobre experiências de quase morte, é vividamente óbvio para eles. Aqueles médicos que atenderam pessoas que tiveram parada cardíaca, cujo coração parou, onde eles tiveram que fazer RCP, onde tiveram que tentar trazê-los de volta à vida, eles sabem muito bem que a evidência de experiências de quase morte absolutamente não é explicável pela função cerebral física, porque isso faz parte do conhecimento e da experiência profissional deles. Certamente pensei muito sobre isso, e já fiz muitas palestras sobre consciência relacionadas à experiência de quase morte. Para mim, é muito óbvio que você pode dividir a consciência em dois grupos. Há uma consciência física do cérebro. Você sabe, você tem derrames, você tem disfunção cerebral focal, isso cria déficits neurológicos muito específicos. Sabemos disso porque é assim que o cérebro físico funciona. E ainda assim, do outro lado da equação está a consciência das experiências de quase morte, a consciência não física. A consciência que claramente, com uma montanha de evidências e múltiplas linhas de evidência, não é devido à função cerebral física, é absolutamente inexplicável do ponto de vista médico. Então, eu acho que você, literalmente, tem esses dois tipos de campos de consciência. Você sabe, eu incentivo toda pesquisa sobre a consciência, de qualquer forma que você queira abordar isso. Mas, certamente, a consciência física do cérebro não explica a consciência não física da experiência de quase morte e vice-versa. Então, há 25 anos, você começou o site. As pessoas começam a relatar o que está acontecendo e você começa a coletar esses dados. Você ficou surpreso com o número de pessoas? Quais são algumas coisas que te surpreenderam logo de cara? Percebi que havia uma consistência esmagadora mesmo nas primeiras poucas dezenas de experiências de quase morte que vi. Tudo o que eu sabia como médico me dizia que isso não é possível. Você não pode ter experiências conscientes altamente lúcidas quando está inconsciente ou clinicamente morto. E ainda assim, aqui, as primeiras dezenas de pessoas compartilhando comigo de forma muito clara, e o que foi muito impressionante foi a notável consistência dos elementos que estavam descrevendo. O que aconteceu durante a experiência, os elementos, ou se você preferir, características, não só foram vistos de maneira muito consistente em muitas experiências de quase morte, mas tipicamente ocorreram em uma ordem muito consistente e lógica. Isso não é nada parecido com sonhos ou alucinações ou qualquer outro tipo de consciência patologicamente alterada. Quais foram algumas das coisas que te levaram a acreditar que eram reais? Oh, absolutamente. A consistência esmagadora. Agora, embora nenhuma experiência de quase morte seja igual a outra, se você estudar muitas delas, Theo, eu estudei mais de 4.000. Com isso, concluímos o módulo 7, que é o último da série em que estamos estudando as 10 evidências de que podemos ter certeza de que as EQMs se referem a um evento real de espiritualidade humana, provando a continuidade da consciência após a morte do corpo físico, que é a proposta desse curso. Com isso, vamos ao módulo 8, que é o último do curso, no qual estudaremos implicações éticas e existenciais das EQMs. Porque se você passou a acreditar na veracidade das EQMs, isso tem uma série de implicações pessoais. E vamos falar de algumas delas. Até lá!